do Bruce, com Belo. Dia 28 de junho no Teresina Hall. Patrocínio Credit Shop, BitSenses, Empório Prime, Empório Pescados, Simplifit Academia. Uma realização M14 Calor Produções. Eu vi a Faculdade 7 como o início na realização de um sonho. E a 7 é uma instituição que me proporciona ter uma vida acadêmica bem expansiva. A Faculdade 7, nesse sistema modulado de ensino, que é pioneira aqui no estado do Piauí, possibilitou a mim, não só a mim, mas como vários outros colegas do Maranhão, a realizar esse sonho. Muito feliz fazendo enfermagem e é isso que eu quero para minha vida. Lavanderia especializada, praticidade e economia no seu dia a dia. Limpeza de roupas, tênis, cortinas, almofadas e travesseiro. Tudo com a utilização da mais alta tecnologia e pessoal treinado. Na Omo Lavanderia utilizamos a qualidade dos produtos Unilever para deixar suas roupas limpinhas, delicadas e cheirosas. Para sua maior comodidade, conte com o nosso delivery. Omo Lavanderia especializada fica na Avenida Lindolfo Monteiro, 1116, Fátima. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Notícia em tempo real, com um time de apresentadores com a credibilidade do Grupo Meio Norte. Você só encontra aqui, na TV Rádio Jornal Meio Norte. Médico a crianças palestinas feridas na faixa de Gaza. O governo colombiano explicou que vai receber essas crianças vitimadas pela guerra entre o movimento islamista Hamas e Israel. O Ministério de Assuntos Multilaterais disse que vai apoiar de forma humanitária as crianças palestinas que viajaram com suas famílias para a Colômbia para sua reabilitação. Bogotá não esclareceu quantas crianças serão atendidas nem quantas chegarão à Colômbia, cujo governo de esquerda apoia a causa palestina. Também não informou como serão auxiliadas a sair do território palestino. De acordo com o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, mais de 37 mil pessoas morreram desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. O presidente colombiano Gustavo Petro tem criticado repetidamente a resposta dos militares israelenses ao ataque mortal do grupo islamista em 7 de outubro. Na ocasião, comandos deste movimento que governa Gaza mataram 1.190 pessoas no sul de Israel. Bogotá cortou relações com o governo israelense em maio e anunciou no último fim de semana a suspensão das exportações de carvão para o país. Fim de uma polêmica disputa legal entre a Disney e a Flórida. Um conselho que supervisiona os parques temáticos da empresa no estado norte-americano chegou a um acordo de 15 anos com a gigante do entretenimento. Como parte do pacto aprovado por unanimidade, segundo a CNN, a Disney vai investir até 17 bilhões de dólares, ou cerca de 90 bilhões de reais nos próximos 10 a 20 anos, para expandir seus enormes resorts e parques de diversão na área de Orlando. O acordo prevê ainda a criação de um 5º parque temático grande e 2 menores. A Disney e o conselho eleito pelo governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, anunciaram no final de março que haviam resolvido vários processos pendentes, mas que um deles permanecia aberto no Tribunal Federal. Os dois lados se desentenderam depois que a Disney criticou uma lei estadual que proibiu o ensino de questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero nas escolas da Flórida. Após esses comentários, DeSantis nomeou um painel para administrar o distrito especial concedido na década de 1960 à Disney para seu parque temático perto de Orlando, administrado pela empresa como governo local. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciaram nesta quinta-feira um acordo de segurança bilateral de 10 anos. O anúncio foi realizado pouco antes do início da cúpula do G7 no sul da Itália. O acordo tem como objetivo reforçar a defesa ucraniana contra a Rússia, que invade o país desde fevereiro de 2022. Washington garantiu que a iniciativa era um poderoso sinal de apoio a Kiev no momento e no futuro. Com um acordo, similar ao que os americanos têm com Israel, Washington se compromete a treinar o exército ucraniano, fornecer equipamentos de defesa ao país, realizar exercícios e cooperar na indústria de defesa. No entanto, diferentemente do que ocorreria se a Ucrânia fosse membro da OTAN, não há compromisso em enviar suas tropas para defender o país.
Embora o acordo busque comprometer os próximos governos americanos, seu futuro não está garantido em caso de uma vitória do ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições de novembro deste ano. Uma grande rede de importação de cocaína da América do Sul foi desmantelada na Europa. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela Europol, ao final de uma operação que durou 3 anos com a participação de forças policiais de uma dezena de países. 8 toneladas de droga foram apreendidas e 40 pessoas foram detidas. A agência policial europeia indicou que a rede criminosa operava a partir de Dubai e da Turquia, organizando o tráfico de várias toneladas de cocaína procedentes da Colômbia, Brasil e Equador. Autoridades afirmaram que a fase final da operação começou com a descoberta em agosto de 2023 pela Guarda Civil da Espanha de 700 quilos de cocaína em uma embarcação tripulada por cidadãos croatas e italianos diante do arquipélago espanhol das Ilhas Canárias. A partir da análise das comunicações e trocas de informação com outros corpos policiais, os investigadores estabeleceram um vínculo com apreensões anteriores, o que permitiu identificar as pessoas que estavam envolvidas, originárias dos Balcãs. As detenções ocorreram em 6 países, entre eles Espanha e Brasil. 2 altos responsáveis croatas da organização foram presos no final do ano passado em Istambul, enquanto as últimas 4 detenções foram feitas na última quarta no sul da Espanha. O G7, grupo formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, alcançou um acordo político para emprestar a Kiev 50 bilhões de dólares, cerca de 270 bilhões de reais. O empréstimo vai ser sustentado com os juros dos ativos financeiros russos congelados no exterior desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022. Moscou possui quase 325 bilhões de dólares bloqueados pelas nações do Ocidente. Ainda não se sabe o que aconteceria se os ativos fossem liberados no caso de um hipotético acordo com a Rússia, ou quem assumiria o risco em caso de inadimplência. O G7 fez o anúncio nesta quinta-feira, no início da cúpula anual do grupo, que está sendo realizada no sul da Itália. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também está em Bari para participar de diversas reuniões com os líderes do bloco. O apoio à Ucrânia, devastada pela invasão russa, é um dos principais temas da agenda da reunião, juntamente com a guerra em Gaza. Os líderes do G7 anunciaram seu apoio a uma proposta de trégua em Gaza, promovida pelos Estados Unidos, que prevê a libertação dos reféns capturados pelo Hamas em Israel no ataque de 7 de outubro. O governo da Itália convidou uma dezena de líderes que não pertencem ao grupo, incluindo os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Javier Milei. Também estará presente no encontro o Papa Francisco, que dará uma palestra sobre a inteligência artificial e ética dos algoritmos. A seca provocou a morte de milhares de peixes no norte do México. A laguna de Bustillos, que se estende sobre mais de 3.000 km², se encontra agora com um nível 50% menor. Os animais começaram a aparecer mortos há uma semana. Funcionários locais e voluntários limparam a região, porque agora existe o temor de que os restos dos peixes, alguns em estado avançado de decomposição, possam provocar doenças. A chefe do Departamento de Ecologia Municipal explicou que, ao diminuir a quantidade de água, os contaminantes se concentram mais e afetam as espécies. Ela também afirmou que a isso se soma o fato da água que se mantém no local não ser da melhor qualidade. O México vive um período de altas temperaturas em uma dezena de cidades, entre elas a Cidade do México, com quebra de recordes históricos. O jornalista americano Evan Gershkovich vai ser julgado na Rússia por supostamente coletar informações secretas sobre uma fábrica de tanques para a CIA. O repórter do The Wall Street Journal é o primeiro jornalista ocidental preso na Rússia por espionagem desde os tempos soviéticos. Ele está detido na conhecida prisão de Lefortovo em Moscou desde março de 2023. Até agora, a Rússia não tinha fornecido quaisquer detalhes públicos sobre o caso de Gershkovich, afirmando apenas que o jornalista tinha sido apanhado em flagrante com informações privilegiadas. O jornalista, seu empregador e a Casa Branca negaram as acusações e disseram que são falsas. Segundo as autoridades russas, é possível uma troca de prisioneiros envolvendo Gershkovich, o que o presidente Vladimir Putin já sugeriu. Washington acusou repetidamente Moscou de deter cidadãos americanos em uma tentativa de trocá-los por russos presos no estrangeiro por crimes graves. O julgamento de Evan Gershkovich vai ocorrer na cidade de Ekaterimburgo, nos Montes Urais.
Os líderes das 7 democracias mais ricas do mundo iniciaram na Itália a reunião de cúpula anual do G7, um encontro no qual pretendem concluir um acordo para conceder um crédito equivalente a quase 270 bilhões de reais à Ucrânia, financiado com ativos russos bloqueados pelo Ocidente. Os líderes de Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Japão e Alemanha, além da presidente da Comissão Europeia, foram recebidos nesta quinta-feira pela anfitriã, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, para a tradicional foto de família no resort de luxo de Borgo Egnazia, no sul do país. Agora, Banca de Sapateiro. Sexta-feira, 14 de junho, está no ar mais uma edição do Banca de Sapateiro na TV e Rádio Jornal. Eu, Franci Teixeira, vou ficar na sua companhia até às 13 horas. E o programa de hoje tem muita informação, muita notícia, tem participação popular. Agora são 11 horas e 11 minutos. E você já pode mandar sua mensagem, sua participação, crítica, reclamação. Tá passando pela cidade, viu algum problema? Envia para o nosso WhatsApp 2107 3003. E aqui no estúdio do Banca de Sapateiro, nós já vamos iniciar hoje falando sobre política. É um tema que mobiliza muito todos os nossos ouvintes e telespectadores, e com a proximidade das convenções partidárias para a definição dos pré-candidatos, esse tema se torna ainda mais importante para a sociedade. E hoje, aqui nos nossos estúdios, nós recebemos ele, o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, João de Deus. Bom dia, presidente. É um prazer tê-lo no Banca de Sapateiro. Bom dia, Franci. Bom dia aos ouvintes aqui do programa Banca de Sapateiro. Dizer que é um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Presidente, eu já começo falando sobre um tema que tem mobilizado muitos pré-candidatos do PT aqui no Piauí, que é a vinda do presidente Lula ao Estado. Há uma previsão de uma agenda dele no final deste mês, ali no dia 21 de junho, e com isso também há uma expectativa dos pré-candidatos de tirar a famosa foto com o presidente Lula, tendo em vista a popularidade que ele tem no estado do Piauí. Então, presidente João de Deus, que o PT está planejando para essa vinda do presidente? Já há, de fato, essa confirmação e há a expectativa de algum evento político eleitoral para abranger essa expectativa dos pré-candidatos no Piauí? Bom, Franci, o presidente Lula é um patrimônio nosso, né, do Partido dos Trabalhadores, logicamente do povo brasileiro. E o Piauí sempre recebeu com muito carinho o nosso Lula, quer seja como presidente ou mesmo lá no início da sua carreira, sempre foi muito bem-vindo ao estado do Piauí. Foi o estado, digamos que mais lulista do Brasil, e isso se repetiu em praticamente todas as eleições que ele concorreu. E, como você mesmo disse, tem aí uma previsão da vinda dele, há uma posição adotada pelo governo de descer com os ministros para os estados para dialogar com os gestores, os prefeitos, os secretários municipais, os governadores, secretários de estados, vereadores, enfim, para poder, digamos que, aproximar e facilitar as ações do governo federal nos municípios, que é onde até as para pessoas... que haja um aproveitamento total dos programas. Que é onde as pessoas moram. Tem vários programas, muitas vezes o governo federal, com toda a sua vontade, bota o recurso, muitos deles dependem até da própria inscrição do município, que às vezes pelo fato de estar no CALC,
termina não podendo se inscrever e, obviamente, não lança mão do recurso e a população fica penalizada. Então, a vinda de toda a equipe do governo federal, ela, né, nos dias, aliás, na próxima semana, né? Isso. 20 e 21. 21 é próxima sexta. Próxima sexta-feira. O presidente da República, no caso, foi anunciado aí a vinda dele para dia 21, que é sexta-feira. Nós não temos ainda os detalhes. Porque como é que é feito isso? Acho que é importante a gente dizer aqui para os ouvintes. O ministro Wellington tornou público, através das redes sociais, a vinda do presidente, dia 21. É fato que já estava prevista a vinda de vários ministros no dia 20, que é quinta-feira. Agora nós estamos aguardando o contato da presidência da República com o governador Rafael e, logicamente, que a partir daí há uma interatividade também com o partido, para que nós possamos adotar todas as providências necessárias e, sem dúvida nenhuma, quem coordena é o governo do estado, que é uma visita institucional, para que ele possa vir e participar desse evento e a gente dê todas as condições necessárias para que o evento realmente possa acontecer e o presidente possa estar presente, tá certo? E a gente possa ter o cumprimento dessa agenda. Então, nós não recebemos ainda nenhum comunicado oficial. Eu tive antes de ontem com o governador Rafael, ontem ele estava viajando para o sul do estado, eu não me comuniquei com ele de ontem para hoje, mas antes de ontem eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele também me disse que não tinha ainda recebido nenhuma missão oficial. Nós estamos aguardando exatamente essa missão oficial, porque em geral vem uma equipe da presidência da República na frente, senta conosco para ver todas as tratativas, né, as providências, inclusive do ponto de vista de segurança, para que a partir daí então o presidente possa vir com toda a tranquilidade, com todas as garantias. Então, mas em geral vem alguém da área do GSI, vem alguém da área da articulação de governo, vem alguém, né, que é do gabinete da presidência. Então sempre vem uma equipe antes para fazer os ajustes necessários e assim a gente possa organizar a vinda dele, inclusive estabelecendo quem é o público. No caso, como se trata de uma atividade oficial, e aí nós não sabemos se ele vai ter um momento para público, né? Em geral, sim, não tem acontecido isso nessa fase. Então vai ser no centro de convenções, a rigor. A programação seria 20 e 21, e no caso aí, a informação que nós recebemos é que o presidente viria dia 21. Então, e o público, como eu já disse aqui, são prefeitos, secretários municipais, secretários de Estado, e, enfim, gestores públicos, que devem estar tratando com os ministros e, obviamente, devem participar dessa eventual agenda com o presidente da República. Presidente João de Deus, eu acompanhei a visita da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, em Teresina, e a presidenta nacional do PT foi só elogios ao PT em âmbito estadual, porque mesmo diante da maior crise que o PT já enfrentou, o PT do Piauí conseguiu aumentar, ampliar o número de prefeituras no estado. E neste ano, na eleição de 2024, há um grande desafio em relação à capital Teresina, que o PT nunca alcançou êxito, nunca alcançou a prefeitura de Teresina, mas agora apresenta um pré-candidato competitivo e que nas últimas pesquisas de intenção de voto, inclusive, vem crescendo bastante. Inclusive, hoje, ao meio-dia, lá no meionews.com, vamos divulgar uma nova pesquisa da Tamax para a Prefeitura de Teresina. Ainda não temos os números, mas eu queria lhe questionar exatamente, presidente João de Deus, sobre esse desafio que o PT enfrenta, se o partido realmente está otimista com a eleição de Fábio Novo e também no crescimento
em médios e grandes municípios piauienses. Porque eu me recordo que na eleição passada o PT fez muitas prefeituras, mas a maioria das prefeituras ali em municípios de menor porte. Para 2024, isso deve mudar? Bom, é verdade que a nossa presidenta Gleisi, ela ficou super empolgada aqui com os resultados do Piauí. Nós estamos governando o estado pela 5ª vez. Logicamente que nós ganhamos 6 eleições, porque ajudamos a eleger o ex-governador Wilson Martins, que hoje, aliás, é filiado ao Partido dos Trabalhadores. E agora o nosso líder é Rafael, um jovem, né? Rafael Fonteles. Por sinal, tem uma boa avaliação no estado, em especial em Teresina, né? Acho que é uma avaliação melhor do que os outros, inclusive do que o nosso ex-governador Wellington Dias. Ela ficou também muito satisfeita pelo fato do PT ter avançado muito no estado. Nós estamos organizados em 222 municípios, só tem 2 municípios onde o PT ainda não está presente. Aliás, já teve nos 2, mas por algum problema os diretórios não estão existindo e a gente, inclusive, está buscando aí reorganizar nesses dois. Floresta, é no sul do estado, e aqui São João da Fronteira, que é no limite aqui com o Ceará, né, depois de Piripiri. Esses 2 pequenos municípios, o PT não está organizado enquanto diretório, né? Mas nos outros 222, sim. Nós vamos disputar a eleição, eu estava fazendo um checklist essa semana, nós vamos disputar as eleições em 187 municípios, é recorde. Piauí é recorde em relação ao próprio Piauí, mas é recorde também em relação a todos os outros estados, que 187 chega aí na faixa de quase 80% dos municípios do estado. Aliás, acho que chega nessa fase, o que é muito importante. Sim. Desses, são cerca de 140 candidatura majoritária a prefeito, muitos, em alguns só a vice, mas tem outros que a gente só entra com números de candidatos de vereadores. Você tem uma ideia desses candidatos a prefeitos? A gente fez uma classificação entre aqueles que são favoritos, tem aqueles que são já prefeitos, portanto, se fez uma boa gestão, ele é favorito para a reeleição. Sim, e aí a pesquisa aponta. A eleição é plebiscitária nesse caso. Pois é. E fizemos um levantamento daqueles que não são favoritos, mas que competem, que pode chegar na própria campanha em si já numa condição de favorito. Aí vai depender de como se dá na pré-campanha. É o caso do Fábio Novo. A gente não botou ele lá há 3 meses atrás ainda na condição de favorito, mas botamos na condição de uma liderança que compete bem. Hoje a gente nós já avaliamos que o Fábio Novo já pode ser colocado como um favorito. Por quê? Porque ele evoluiu muito, inclusive as últimas pesquisas ele já tem saído ali no empate técnico, mas ligeiramente acima. E quando a gente põe, e é porque a gente não coloca ainda o deputado Fábio, quer dizer, nós estamos falando aqui quando coloca só Fábio contra o outro adversário principal. Mas quando você bota Fábio com o apoio de Rafael e Lula, ele passa aí em torno de 15% na frente, que é como vai ser. O presidente Lula vai vir aqui, acredito que na campanha, e vai gravar com o próprio Fábio, porque as capitais para nós são prioridade número 1. E Teresina é uma capital hoje onde o PT tem o melhor desempenho dentre as capitais brasileiras, né? Então não temos dúvida disso. O governador Rafael, sem dúvida nenhuma, já vem se posicionando e a população, à medida do possível, vai captando. Eu vi uma pesquisa sobre Teresina, que eu achei interessante, é que tinha uma pergunta que dizia assim: quem desses candidatos é o candidato do governador Rafael e do presidente Lula? Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que acha que o candidato do Rafael e do Lula é o adversário principal. Sim. Impressionante isso. Por quê? Porque nem todo mundo se liga com a política como nós políticos, né, e os jornalistas que noticiam realmente estão ali no dia a dia se inteirando 24 horas sobre como é que está cada pedra no tabuleiro. Então, a maioria do povo acha assim, poxa, por que eu vou decidir agora?
Sim. Se eu tenho um tempo pela frente, se eu não sei nem quem são de fato os candidatos. Então há geral, esse eleitorado ainda para conquistar e ser informado que o pré-candidato é Fábio Novo. Sim, exatamente. Portanto, é um processo e esse processo está se dando de forma que muita gente mesmo, a ficha só vai cair lá faltando 15 dias para a eleição. Ah, agora que eu estou sabendo que o candidato do Lula, do Rafael é o Fábio. Então nós vamos ter gente que vai ser ali faltando poucos dias que vai se tocar. E obviamente que isso tem um peso e as pesquisas apontam isso. Mas o próprio Fábio em si, ele está com muita vontade, tem feito assim, o dia a dia dele é um dia a dia muito agitado do ponto de vista de que ele está presente assim em vários locais, fazendo contato, fazendo visitas, enfim, tratando dos problemas de Teresina. Então nós colocamos o Fábio aí como um nome favorito. O PT, a nossa avaliação, deve fazer vamos fazer um ajustezinho todo mês. Sim. Tá? E a gente dialoga com o Karnak para saber que o Karnak, a avaliação que o Karnak faz, eu digo o Karnak que eu digo é uma representação do governador, se é a mesma avaliação que a gente faz. Tá? Para a gente também não ter... Ou quando a gente tem uma divergência, a gente tenta entender onde é que está a divergência para poder fazer um afinamento. Então, na avaliação nossa, a gente deve fazer no mínimo 60 prefeitos. Pode ser 65 ou 70, vai estar entre esse número, 60 e 70. Esse intervalo. Por quê? Porque quando a gente pega os favoritos e os que competem, chega a 72 municípios que o PT compete bem. Ora, se compete, então vamos imaginar que 40% desses que competem, a gente consiga eleger como prefeito. Então pegamos abaixo da metade exatamente para a gente ter a maior certeza possível. Entre aqueles que são favoritos, nós só pegamos 60%. Cortamos aqui 40%. Vamos deixar aqui só 60% desses, para tirar mais de erro, digamos assim. E aí tem mais 21 que no primeiro momento não competem, mas que ainda daí pode sair alguma coisa, porque o processo político é muito dinâmico. Então nós chegamos à conclusão de que a gente podia chegar aqui a 65, um pouco menos. Ora, mas imagine que nesse decorrer, se a gente fizer uma boa campanha, se a gente conseguir fazer uma associação com Lula e Rafael, se a gente conseguir fazer programa de governo participativo com o povo, que nós estamos fazendo. Tá? Nós estamos orientando os prefeitos a discutirem com a população nessa fase agora, programa de governo, ouvir a população, porque é saber o que é que a população espera, o que ela quer, não é certo? Como ação na próxima gestão. E, obviamente, que um programa de governo feito com participação do povo, ele sai com respaldo da população. Então, isso faz a diferença, porque não há nenhuma tradição, sobretudo dos outros partidos políticos, de respeitar a opinião da população. Eu, por exemplo, estou acompanhando minhas cidades, Zé de Freitas. Ontem eu estive lá numa comunidade rural, levei até o Marcelino Fonteles, que coordenou, como você sabe, o programa de governo do nosso governador Rafael, e está coordenando o do deputado Fábio Novo aqui para Teresina. Então, a gente faz uma fala colocando o que é necessário compreender para compreender que elementos são necessários para compor um programa de governo, a partir de um diagnóstico do município e a partir daí quais são as bases reais que devem constar num programa de governo, pegando o índice de desenvolvimento humano como o parâmetro principal, porque é a inventação da ciência para se medir a qualidade de vida de qualquer, dos povos, digamos assim. E a partir daí o que é o índice de desenvolvimento humano? É saúde, educação e renda. E vem os outros tipo o esporte que está associado à saúde, vem a cultura que é fundamental, vem também os indicadores da cidade, que a gente faz um levantamento, verifica como é que eles estão, mortalidade infantil, longevidade, enfim, a partir daí você vai desenhando um programa que possa levar em conta esses parâmetros. Então, e o debate está super rico, e depois você abre para o povo, os políticos não falam, tá certo? Os políticos, o pré-candidato é o último a falar, porque aí ele fala
agradecendo as pessoas e dizendo do que ele achou das sugestões que foram apontadas. Então saem muitas sugestões e isso é muito rico. E eu acho que seria bom se todos os partidos também assim fizessem, porque nós não queremos só que o PT sozinho faça isso, tá certo? Nós queremos transmitir essa ideia para que porque os outros partidos também façam. Por quê? Porque a gente vai cada vez mais aproximar a política da população, né? E valorizar a política como uma coisa, como uma ciência, sabe, que pode propiciar a melhoria de qualidade de vida das pessoas, porque esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Então, se nós vamos eleger um gestor, por que você vai escolher um gestor apenas porque você acha ele, não, o cara é bonito, ou sei lá, o cara é filho de uma família tradicional importante, então ele nasceu ungido? Não, senhor. Então, vamos ver, conhecer o candidato, obviamente, o grau de compromisso que ele tem, o histórico que ele tem, para saber se ele realmente tem compromisso e a capacidade que ele tem de dialogar, de articular e de pensar a estratégia para desenvolver o município. E qual é o programa de governo dele? Então, o processo de elaboração do programa de governo, ele é muito rico e é um aprendizado enorme que a gente tem nesse processo, e isso faz com que a população possa ter mais segurança de que ali ela está, né, elegendo alguém que está respaldado na própria população com as propostas da população para fazer uma gestão diferenciada. Então nós estamos recomendando, Franci, todos os municípios realizarem esse debate. Vamos fazer agora um evento também no dia 5 de julho, com os vereadores. Pra você ter uma ideia, nós temos cerca de 1.900 pré-candidatos a vereador. Nós não temos espaço em Teresina que comporte esse povo todo. Nós vamos abrir inscrição e vamos parar em 800. Então, nós queremos representação de todos os municípios. Mas eu acho que nós vamos dar um salto muito grande, porque uma das nossas metas é em todo município a gente ter pelo menos um vereador como uma voz sintonizada com esse projeto do Partido dos Trabalhadores. Essa é a nossa meta. E a experiência que o Lula está tendo lá no Legislativo ressalta a importância de ter essa representatividade. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam a importância do parlamento. As pessoas às vezes acham que o Poder Executivo pode tudo, e tudo depende do parlamento, porque o parlamento é o espaço onde as leis são aprovadas. Se você aprova uma lei dizendo que uma determinada coisa não pode, por mais que a população queira que aconteça, não vai acontecer. Por quê? Porque há uma lei que limita a ação do executivo. Né? Nós estamos vendo agora uma loucura, né, de votações lá no Congresso Nacional. Acho que muitas vezes, no afã de querer dificultar a ação de governo do presidente Lula, isso termina prejudicando a população, mas o fato é que isso está acontecendo no Congresso Nacional. Por quê? Porque o povo votou no presidente Lula, mas votou no deputado adversário. E isso pode acontecer a nível de município. Você vota num prefeito, num pré-candidato a prefeito, progressista, que você acredita nele, mas se você vota num vereador adversário, da dinâmica da política vai criar dificuldade para que aquele prefeito realize aquilo que você deseja que ele realize. Presidente João de Deus, o adversário do Fábio Novo em Teresina é o mesmo que enfrentou o governador Rafael Fonteles na eleição de 2022. E eu me lembro que naquela época havia inclusive um grande questionamento na vinculação de Rafael Fonteles com o apoio de Lula e Wellington Dias. E esse mesmo questionamento é repetido agora em relação a Fábio Novo. E a eleição de 2022, o resultado todos nós sabemos, o Rafael Fonteles acabou sendo eleito em primeiro turno, também com um crescimento que se sustentava pesquisa após pesquisa, e naquela época, inclusive, os adversários utilizavam apelidos pejorativos para o governador Rafael Fonteles, um deles que eu lembro, inclusive, era Pé de Chumbo. Pé de Chumbo. Isso. E essa estratégia de questionar essa vinculação continua agora nesse pleito. Então eu queria lhe questionar, presidente João de Deus, como é que o senhor vê essas críticas
do grupo adversário ao pré-candidato petista Fábio Novo, que muitas vezes colocam ali em dúvidas alguns levantamentos, pesquisas de intenção de voto e até mesmo a capacidade do pré-candidato petista e do PT de alcançar a prefeitura de Teresina. Pois é, né? Eu acho que os pré-candidatos, em geral, usam as armas que têm. E muitas vezes, e aí até por saber, né, que isso funcionou lá atrás, né, quer dizer, você trabalhar esse sentimento da população que já tem uma aprovação ao governador e ao presidente Lula, e no sentido de mostrar que o Fábio, no caso aqui de Teresina, ele vai trabalhar na mesma, né, no mesmo modelo, na mesma linha, inclusive sintonizado, isso é muito forte para a população, que já se identifica aqui com Rafael e com Lula, né, com o governo de Rafael, com o governo de Lula. Então isso é muito forte. Então o que faz o adversário? Tenta minimizar essa fortaleza para poder ele ter o mínimo de chance de vitória. Isso você vê num planejamento estratégico. Você tem que minimizar o potencial do adversário e favorecer o seu potencial, né? Estimular o seu potencial. Mas ao tempo em que ele tenta minimizar, ele foge das suas referências, como o diabo foge da cruz. Por exemplo, Bolsonaro. Quem não lembra, né, que o nosso principal adversário declarou voto no segundo turno em Bolsonaro? Reuniu, inclusive, e deu uma coletiva. Ou será que pensam que o povo é trouxa? Né? O senador Ciro Nogueira, com todo respeito, aí não vai nada de pessoal, mas a gente percebe que o candidato não quer sair com ele do lado. Não quer. Não quer exatamente. Por quê? Porque nesse caso aí funciona como pé de chumbo, né? Puxa para baixo. Ironicamente aqui usando a pecha, né, que eles colocavam do nosso então pré-candidato Rafael Fonteles. Então faz parte, né, da estratégia. Isso aqui a gente nem diga assim, eles não têm o direito de fazer isso. Fazem, porém a população está atenta. Tá? Por quê? Porque é natural. Qual vai ser por exemplo, quando você começar a mostrar na prática, tá certo? Aqui, e logicamente em pré-campanha você faz, mas é mais limitado, mas na campanha em si. Você imagina o presidente Lula fazendo um vídeo do lado do Fábio, dizendo, olha, esse é o meu candidato para Teresina. Imagine toda a propaganda centrada nisso, logicamente também o governador, outros líderes e mais do que isso, mostrando as comunidades, aprovando as ações do plano de governo e as ações para Teresina. Então tudo isso faz parte da nossa estratégia. Então, como eu disse, a última pesquisa que eu vi também, um quesito interessante, fazia assim a seguinte pergunta: qual desses candidatos você acha que vai ganhar? É interessante, essas coisas elas estão na sutileza que nem sempre vão para o conhecimento público. Sim, é a percepção. Por incrível que pareça, a percepção de muita gente que muitas vezes declara voto no adversário diz que quem vai ganhar é o Fábio Novo. Entendeu? O Fábio tem 55% de percepção da população que ele é o candidato que vai vencer. Então as pesquisas elas revelam vários traços, né, vários nuances que são interessantes, porque a partir de você vai captando como é que é o sentimento que está sendo, né, como é que esse sentimento vai sendo revelado pela população, vai sendo captado ou identificado pela pesquisa. E isso é, sem dúvida, né? Todo mundo faz pesquisa. O bom é que a democracia permite que todos os candidatos façam pesquisa para definir suas estratégias. Quando tentam afastar essa possibilidade de que, tipo assim, o adversário diz assim, eu vou entrar na justiça para não deixarem dizer que ele lá é bolsonarista.
Mas para aí, nós temos vídeos, tem imprensa, né? Tem registros na imprensa. Aí você também, nesse caso, eu acho que quando você assim se comporta, eu acho que você termina perdendo ponto perante a opinião pública, porque a opinião pública também não quer saber de incoerência. A incoerência, ela pesa contra você. Você tem que ser coerente. Você pode até dizer, eu era, mas não sou mais. Bom, mas no primeiro turno ele também dizia que não era. E no segundo turno ele disse que era. Né? Você lembra lá no primeiro turno, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas por quê? Porque ele estava em jogo. Né? Aqui era pré-candidato. No segundo turno, aí não. Aí ele já recuou e diz, não, eu sou Bolsonaro. Né? Então você vê como é que são essas coisas. E são incoerências. E aí parece uma apelação. E a apelação, ela termina, muitas vezes, não soando bem para a opinião pública e termina perdendo ponto. Então eu acho que hoje, eu não tenho dúvida, né, de que o nosso pré-candidato em Teresina, ele é favorito. Por essas razões, a gente tirou ele do 2 e evoluiu para o ponto 1, que o ponto 1 é o que é favorito. O 2 é compete e o 3 é concorre. Não quer dizer que está competindo, pode ser que passe a competir. Né? Sim. Presidente, eu tenho... A sua presença aqui sempre rende muito questionamento, porque política, especialmente em âmbito municipal, rende bastante. Mas eu tenho mais 2 questionamentos. O primeiro é em relação a José de Freitas, que o senhor está muito presente na pré-campanha no município. E lá são pelo menos 3 pré-candidatos bem competitivos. O pré-candidato do prefeito Roger Linhares é o apoiado pelo senhor, o vereador Pedro Gomes. Eu queria saber como é que está o diálogo lá em torno da composição da vice do Pedro Gomes, já há alguma definição? Há uma expectativa da unificação com o pré-candidato do Republicanos? E como o senhor observa esse movimento do grupo do Dr. Dinan também, de algum modo, tentar se vincular ao governador Rafael Fonteles? Bom, nós estamos tendo esse problema não só em Zé de Freitas, mas até não é o caso dele, mas gente que não votou no governador tentando se aproximar, até que muita gente mudou de partido político, né? Também não é o caso dele. O governador tem uma posição de que no município que tiver mais de um candidato que votou nele, ele não deve participar da campanha de nenhuma forma, isto é, presença, ele não vai, como também não vai gravar nem para um nem para outro. Agora, o candidato do Partido dos Trabalhadores, do partido do governador, do partido do presidente da República é Pedro Gomes. Aliás, as redes sociais do nosso principal adversário lá na cidade era atacando o presidente Lula lá naquele episódio da Lava Jato. Hoje ele tenta usar a imagem de Lula. Mas nós já estamos com esse material farto, inclusive, para na hora certa divulgar para a população. Então são as estratégias que nós estamos montando. Ele não vai poder usar a imagem do governador, é proibido por lei. Não vai poder usar a imagem do presidente Lula, também é proibido por lei. Quem tem o direito de usar é o Partido dos Trabalhadores. O Pedro coordenou a campanha do presidente Lula, coordenou a campanha do governador Rafael. O Pedro sempre coordenou as campanhas de Wellington Dias, que é o nosso candidato Pedro Gomes, para governador. O Pedro é uma pessoa sempre coerente, toda a vida ele foi muito coerente, nunca divergiu no sentido de romper, de ameaçar, não. Sempre foi muito integrado com o Partido dos Trabalhadores lá no município de Zé de Freitas, a nível de estado. E é por isso mesmo que ele foi escolhido para ser o coordenador de campanha do candidato Rafael Fonteles. Então nós, como eu disse, nós respeitamos a posição do governador, o então governador Wellington também, ele sempre se postava dessa forma, em respeito a todos aqueles que votaram nele, que pediram voto para ele, mas, tá certo, nós não podemos deixar de fazer essa observação. E eu acredito que o coração do governador é com o partido dele, né? Sem dúvida nenhuma. Aí eu estou expressando aqui o que eu imagino, o que eu acho, tá?
por mais que o outro também tenha votado nele, que ajudou a vamos dizer assim, a propiciar essa estada dele na posição de governador. Então nós estamos aí buscando, né, com toda essa estratégia, tá certo, convencer a população. O prefeito Roger, na verdade, ele é o maior cabo eleitoral hoje da cidade. O prefeito Roger tem 84% de aprovação, tá certo? E ele é uma pessoa muito querida de Zé de Freitas. Tem um respeito muito grande, e ele sabe disso. Nós fomos parceiros nas duas eleições dele, eu tive com ele lá, inclusive tentando convencer os outros candidatos a unificar, porque lá atrás os Freitas chegaram a ganhar 3 eleições, porque ganhavam com 30 a 30 e poucos % dos votos, mas a oposição se dividia em 5, 6 candidaturas, 7 candidaturas às vezes. Aí fragmentava, um tinha 30, um tinha 20, outro tinha 18, outro tinha 10, outro tinha... Aí no final, o grupo, vamos dizer assim, tradicional da cidade terminava vencendo. Na eleição do Roger, nós conseguimos unificar, só ficou um terceiro nome. Agora também só tem um terceiro nome, que é o Ricardo Camasso. Mas nós não descartamos o diálogo com o doutor Ricardo. Nós estamos fazendo esse diálogo, apostando que, inclusive está muito cedo ainda, né? Que até as convenções a gente consiga evoluir para uma unidade das oposições lá na cidade. Essa vaga da vice do Pedro Gomes, então, está em aberto. Está em aberto, pelo menos esse é o diálogo que nós temos feito interno, deixar em aberto para que a gente possa dialogar. Porque qual é o grande objetivo nosso? É unificar as oposições lá na cidade, tá certo? E estamos trabalhando nessa perspectiva. Acho que é possível. Por quê? Porque, como eu disse, o Roger recebeu a prefeitura numa situação extremamente difícil. Tinha simplesmente uns 20 itens no calque. No calque, para quem não sabe, que está aqui nos ouvindo, significa que o município está inadimplente em todas as áreas praticamente. É como se fosse o SPC Serasa, só que dos municípios. Sim. Então, você não pode fazer um convênio com o governo federal, não pode fazer convênio com o governo do estado, e se limita aos recursos do município. Então, isso mostra uma situação de gravidade, gestão desastrosa. A Previdência tinha um roubo do tamanho do mundo, tá? Porque nunca recolheram. E o prefeito Roger, além de recolher a parte que lhe coube, mês a mês, ele também renegociou as dívidas dos outros, deixado pelos outros. Isso significa o quê? Que mais ele poderia ter feito se os outros tivessem cumprido com suas obrigações e tivessem recolhido aquilo que é de obrigação, como, por exemplo, o recolhimento da Previdência. As contas perante a Eletrobras de energia, todas atrasadas, contas de água atrasadas. Então ele conseguiu renegociar tudo isso e colocou em dia. Tanto é que a tese nossa lá é de que o próximo prefeito, tem que ser desse grupo, obviamente que vai ter condições de dar um passo à frente. E nós não podemos retroagir. Então esse debate, ele está sendo feito na cidade, e a população está tomando conhecimento, porque há também uma espécie de prestação de contas de como, né, o município se encontrava, como se encontra hoje e o que nós queremos para o futuro. Então, faz parte, né, do debate político e da discussão, de forma que os argumentos são muito fortes e a população é sábia. A população é muito sábia. A gente, às vezes, se engana com a capacidade, não é, de análise do povo à medida em que o povo é informado dessas situações todas. Esse é o debate que nós estamos fazendo, inclusive na discussão de programa de governo. Só para finalizar, presidente, não dá para não discutir 2026. As eleições municipais são muito importantes, inclusive para fortalecer essa base de alianças, e uma discussão que já está incipiente diz respeito à composição das vagas para o Senado na chapa governista. Porque se tem aquele entendimento de que o senador Marcelo Castro deve ter a sua candidatura à reeleição confirmada para o cenário. Mas o deputado federal Júlio César, do PSD, já demonstrou
vontade de ser candidato ao Senado. Também o deputado federal Flávio Nogueira, do PT. E agora mesmo o Dr. Francisco também tem colocado seu nome à disposição. Eu queria saber como é que o PT avalia esse cenário para o Senado. O partido vai defender que haja um nome da legenda entre essas duas vagas, ou há a possibilidade de que seja ali um nome de outra legenda como do PSD? Isso, claro, considerando que o Marcelo Castro já teria ali uma candidatura à reeleição garantida. Vamos lá, meu caro Franci. Eu acabei de dizer aqui que tem muita gente, né, que não se ligou ainda, que não caiu a ficha ainda em relação às eleições atuais. Imagine a gente puxar aqui o debate já de 2026. Olha, eu acho que está muito cedo para a gente fazer essa discussão. Eu disse isso, inclusive, para vários colegas deputados estaduais, deputados federais. Embora eu acho que você, na política, não olha só a curto prazo. Você olha a curto, médio e a longo prazo. Você faz uma retrospectiva do passado, mas, ao mesmo tempo, pensa do ponto de vista de presente e futuro. É muito importante para você poder fazer o desenho dos tabuleiros. Mas eu acho que trazer isso a público agora, disputa de 2026, eu acho que seria até atrapalhar o processo agora. Eu acho que você tentar desviar a atenção das pessoas para isso que nós precisamos fazer agora, que é o processo de 2024. Basicamente, nós temos 3 grandes partidos que compõem o nosso governo aqui, aliados. Além do PT, nós temos o MDB, que tem o vice-governador Temício, e temos o PSD do deputado federal Júlio César e hoje da senadora Jussara. Senadora Jussara, que é a primeira suplente do nosso ministro Wellington Dias, né, do nosso senador Wellington Dias, que se afastou para ser ministro de Estado. É natural que esses partidos eles se preparem para poder ocupar mais espaço. O PT quer ocupar mais espaço, é legítimo, é natural. O MDB é natural, que mantém o espaço que já tem e queira, quem sabe, até brigar por mais espaço. E o PSD também. Mas eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. O dever de casa de cada um agora é trabalhar para eleger o maior número de prefeitos e de vereadores, de vice-prefeitos, e a partir daí, aí sim a gente senta para começar a pensar, a projetar o futuro. Eu raciocino nessa lógica. Por quê? Porque, assim, vai depender muito do resultado dessa eleição também. Certo? Vai depender muito dos resultados dessa eleição. Então, antecipar, eu acho que termina a gente pensando no vazio, pensando no que pode acontecer em 2026, mas sem levar em conta os resultados desse processo eleitoral atual. Sempre foi assim, você termina um resultado para poder imaginar quem saiu fortalecido, quem saiu enfraquecido e, enfim, o que se pensa para o futuro. De forma que eu acho que está muito cedo para a gente trazer esse debate com mais detalhe, definindo nomes, sinceramente. Acho que ele não contribui. Esse é o meu pensamento, eu já externei, inclusive, internamente no partido. Perfeito, presidente João de Deus. Eu queria agradecer imensamente o senhor ter aceito o convite para comparecer hoje aqui no Banca de Sapateiro. E fica o convite para, em outras ocasiões, aproximando-se às eleições municipais, que o senhor venha outra vez aqui para tratar sobre política conosco. Muito obrigado. Pois é, nessa eleição próxima, agora de outubro, nós ainda temos muito tempo pela frente, né? Muito. Tem mais de um mês ainda de pré-campanha. As convenções começam apenas no dia 20 de julho. Muitos devem fazer suas convenções. Aliás, a orientação do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores é que as convenções aconteçam o mais cedo possível, considerando que tem uma série de elementos detalhistas que vão ter que passar pela Justiça Eleitoral. Por exemplo, quando você cadastra, para as pessoas poderem, por exemplo, os candidatos receberem o fundo eleitoral, né? Tem uma série de regras detalhistas que dependem de classificações da própria Justiça Eleitoral, que é quem vai
calcular esses números. Então, se o partido tem um valor X, aí tem mulheres, tem um plus, né? Recebe um pouco mais do que homens, exatamente para estimular mais participação das mulheres. Negros e negras, a mulher negra tem um plus maior ainda em relação à mulher branca, e homem negro também tem um plus em relação a homens brancos, tá certo? Então você imagina como é que é isso, os detalhes considerando só o PT, isso vale para todos os partidos, é regra da Justiça Eleitoral, portanto respaldada por leis aprovadas no Congresso Nacional. Então não é tão simples. Aí cabe à Justiça Eleitoral fazer os cálculos para saber o que é que cada um tem direito, e esse recurso que é repassado para os partidos do fundo eleitoral, obviamente que tem que levar em conta esses critérios estabelecidos pela legislação. Depois a prestação de conta é complicadíssima, é uma das coisas que nós estamos preocupados, dialogando, inclusive na conferência que nós fizemos com prefeitos, o momento foi mostrar as preocupações que a gente precisa ter com prestação de contas, tá certo? Porque se você não presta conta, você corre o risco nem de ter posse, sim, né? Ou de ter suas contas reprovadas depois numa outra candidatura. Se você mesmo não sendo eleito, você pode nem ser candidato. Então tem uma série de elementos ainda que a gente está tratando para saber como é que a gente vai decidir isso, e tudo isso vem em função do diálogo dos partidos políticos a nível nacional com a Justiça Eleitoral. Então, deixar isso aqui, agradecer a você. Nós vamos fazer um evento com vereadores também com essa preocupação, porque os vereadores, muitas vezes, na eleição passada, nós mandamos recurso do fundo eleitoral para os vereadores. Teve vereador que nem pegou, teve vereador que pegou e não prestou conta, porque pela falta de informação. E muitas vezes não sabe as consequências do fato de não prestar conta. Então nós estamos tratando disso, preparando as pessoas para elas entenderem que ser político requer uma responsabilidade muito grande, inclusive de entender que essa atividade ela é regulada. Sim. Né? Tem leis, tem regras, e a justiça fica atenta. Então você, para poder ajudar na democracia, participar do processo democrático, na condição de candidato, você tem que levar em conta essas regras. E muitas vezes você não quer ler, e você precisa ler para se informar, para poder você não cometer erros no processo e depois você ter um problema com a justiça eleitoral. É isso, então. Muito obrigado, presidente João de Deus, pela presença mais uma vez. E agora a gente vai para um intervalo, rapidinho, já voltamos com mais Banca de Sapateiro. Agradeço. Valeu. Muito bom, viu? Oportunidade que a gente tem para esclarecer muita coisa. Você está assistindo Banca de Sapateiro. Seja bem-vindo ao Centro de Convenções de Teresina, o local perfeito para todos os eventos. Imagine realizar sua conferência, seminário ou exposição em nossos auditórios de última geração. Ou talvez você prefira o pavilhão cerrado, feito para receber feiras, congressos e grandes eventos. Já o pavilhão Delta é um espaço multiuso, ideal para shows e eventos de grande porte. O Teatro G3 Telecom, o maior do estado. Um verdadeiro palco de sonhos, onde a cultura e o entretenimento ganham vida. Você também pode receber seus convidados no hall luxuoso, proporcionando uma experiência inesquecível desde o primeiro momento. E para sua comodidade, oferecemos estacionamento amplo e seguro, que também pode receber grandes eventos. Eu vi a Faculdade 7 como o início na realização de um sonho. E a 7 é uma instituição que me proporciona ter uma vida acadêmica bem expansiva. A Faculdade 7, nesse sistema modulado de ensino, que é pioneira aqui no estado do Piauí, possibilitou a mim, não só a mim, mas como vários outros colegas do Maranhão, a realizar esse sonho. Muito feliz fazendo enfermagem e é isso que eu quero para minha vida.
especializada. Praticidade e economia no seu dia a dia. Limpeza de roupas, tênis, cortinas, almofadas e travesseiro. Tudo com a utilização da mais alta tecnologia e pessoal treinado. Na Omo Lavanderia, utilizamos a qualidade dos produtos Unilever para deixar suas roupas limpinhas, delicadas e cheirosas. Para sua maior comodidade, conte com o nosso delivery. Omo Lavanderia especializada. Fica na Avenida Lindolfo Monteiro, 1116, Fátima. Você está assistindo Banca de Sapateiro. Doze horas e 1 minuto e o Banca de Sapateiro está de volta na TV e Rádio Jornal. E eu já começo com uma dica para você que está precisando de uma instituição financeira. Conte com uma instituição financeira cooperativa, comprometida com seus valores para cuidar do seu dinheiro. Com a conta no Sicoob, você tem acesso a soluções financeiras completas, crédito facilitado, atendimento personalizado e benefícios exclusivos que apenas uma cooperativa de crédito pode oferecer. Aqui estão algumas vantagens de se tornar cooperado. Portfólio completo de produtos e serviços, tarifas e taxas muito mais atrativas, ampla rede de atendimento em todo o país, canais digitais que agilizam sua rotina de forma gratuita e segura. Se você tem direito também à restituição do imposto de renda, que já está inclusive aí começando o calendário, você pode acelerar. Se não quiser esperar pelo calendário oficial do governo, como associado ao Sicoob, você pode contratar nossa linha de crédito de antecipação do imposto de renda. Com ela, você pode antecipar até 80% da sua restituição. Baixe agora mesmo o aplicativo Sicoob e abra sua conta no Sicoob Piauí. Para dúvidas, ligue para 86, o DDD 3223-4353. Estamos aqui para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros. Sicoob Piauí. E o maior São João do Piauí vai dar R$200 mil em prêmios em Parnaíba até o próximo dia 26. A deputada estadual Gracinha Mão Santa anunciou mais de R$200 mil só em prêmios. Ela inclusive falou que no nosso São João é o maior e ajuda o produto interno bruto. Fecha aspas, Gracinha Mão Santa. O São João de Parnaíba terá uma premiação de mais de R$200 mil para quadrilhas e bois em diversas modalidades. Além disso, grandes atrações como João Gomes, Jonas Esticado, Ave Nevini, Rafa e Pipo Marques e Banda Fulô de Mandacaru. Segundo a deputada Gracinha Mão Santa, o evento fomenta a cultura e traz turismo para o Piauí, aumentando também o produto interno bruto do estado. Ela reforça o convite para todos prestigiarem o grande evento que ocorre em 30 bairros e finaliza com uma grande competição. Tá inclusive aí na imagem a foto da deputada Gracinha e também as atrações que estarão presentes no São João de Parnaíba. E agora nós voltamos para os nossos estúdios para uma entrevista. Nós vamos entrevistar aqui no Banca de Sapateiro, na nossa rodada de diálogo com pré-candidatos à Câmara Municipal de Teresina, a Lucilene Ferreira.
Ela que é líder sindical, que inclusive secretária de formação e organização sindical da FETAG e também é ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teresina. Bom dia, boa tarde, já é meio-dia. Boa tarde, Lucilene, é um prazer tê-la aqui no Banca de Sapateiro. Boa tarde, Francis, boa tarde a todos os ouvintes do programa Banca de Sapateiro e agradecer aqui, né, pelo espaço. Lucilene, como foi essa ideia, como despertou esse interesse para se lançar como pré-candidata nas eleições deste ano? Nós sabemos bem que essa luta ali sindical também mobiliza muito esse diálogo político e, consequentemente, isso também acaba aproximando dos partidos, aproximando de uma pré-candidatura. Mas como é que foi despertado esse desejo para concorrer nas eleições deste ano? Franci, como agricultora, mulher, agricultora familiar, trabalhadora rural, a gente vem defendendo a nossa base e agora chegou o momento de ocupar esse espaço que também é nosso. Em toda a história de Teresina, a gente ainda não tem nenhuma mulher agricultora e nenhum homem agricultor representando a classe trabalhadora rural dentro da Câmara Municipal de Vereadores. Portanto, estamos aqui nessa luta para defender o nosso povo, mas também lutar pelo campo e pela cidade. Silene, e na luta sindical, você, claro, que percebe muitas demandas, muita necessidade, e especialmente na zona rural. A zona rural de Teresina, nós recebemos aqui, inclusive, muitas reclamações dos nossos ouvintes e telespectadores de serviços, até mesmo serviços básicos, que há uma dificuldade de acesso, de chegar até a zona rural. Então, essas demandas da zona rural, você também pretende dialogar, pretende apresentar como alternativa? Sim, por isso nos impulsa a defender a zona rural de Teresina, que é uma zona rural que vem sendo abandonada pelo poder público e a gente não pode fechar os olhos diante de tanta aberração. Só procura a zona rural quando é período de eleição. Então, a zona rural sempre foi abandonada. A zona rural, a gente não tem estrada, a gente não tem transporte público de qualidade, a gente não tem água para o consumo humano de qualidade. E também a gente vem acompanhando também a angústia do nosso povo. Na UBS não tem nenhuma dipirona para que as pessoas possam ir no posto de saúde solicitar. A medicação para diabetes não tem, a medicação para hipertensão também não tem. O nosso povo compra, muitos não têm o dinheiro para comprar essa medicação. Então, é muito sofrimento do nosso povo na zona rural de Teresina. E aí a gente vem lutando, né? A nossa base, cuidando da nossa base, mas também preocupado com a situação que vive hoje Teresina. Teresina está em estado de calamidade pública, tanto a zona urbana como a zona rural. Então, o nosso sonho é chegar na Câmara Municipal de Teresina, ocupar um espaço que é de direito nosso. E hoje nós sabemos que dentro da Câmara de Vereadores são 29 cadeiras. Hoje são ocupadas 24 cadeiras por homens e só 5 mulheres. E nós, mulheres, também temos a capacidade de administrar Teresina. Por isso, estamos aqui colocando o nosso nome à disposição de Teresina para cuidar do campo e da cidade. Silene, você está numa chapa ali bastante competitiva, que é a chapa da federação, que inclusive ali já possui algumas vereadoras, como a Elzila Calixto, a Poliana Rocha, também estão nessa chapa. Qual é a perspectiva nessa eleição? O partido, a federação, planeja ampliar o número de eleitas para a Câmara Municipal de Teresina, porque se fala muito também dessa necessidade da representatividade feminina, não é mesmo?
Sim, estamos lutando, sabemos que é um desafio enorme, temos representantes como a Yosuíla dentro da Câmara de Vereadores e outras mais, mas a gente precisa de mais espaço para as mulheres. E eu acredito sim, que a mudança vem aí e a gente vai conseguir ser eleita pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje nós temos aí, estamos também na caminhada com o nosso deputado estadual, líder de governo, Fábio Novo, um jovem que está fazendo um excelente trabalho. E no seu governo, ele colocou para nós da importância de ter mais mulheres no seu governo. Então, vai ser composto por 50% de homens e 50% de mulheres. Então, a gente acredita muito no potencial de nós, mulheres, que estamos colocando o nosso nome à disposição. Eu acredito, sim, que vai dar tudo certo. Inclusive, aqui um telespectador do povoado Santa Vitória comenta que realmente é verdade o que você falou sobre a zona rural. O Oliveira, ele diz que estão lá no povoado Santa Vitória há quase 4 anos aguardando a recuperação de uma única estrada lá no povoado, que fica localizado aqui na região leste de Teresina. E você tem uma luta também em defesa dos trabalhadores, né, rurais, da agricultura familiar. Você vê que faltam políticas públicas ainda para esses trabalhadores aqui em Teresina. Como você vê, Lucilene, o cenário atualmente, inclusive na sua experiência lá na FETAG, que você tem também uma proximidade com a deputada Elisângela Moura, não é isso? Sim, graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho representando bem a classe trabalhadora rural, inclusive a nossa deputada estadual Elisângela Moura vem também defendendo os projetos para a agricultura familiar. O telespectador não, nesse momento, ele está certo. A zona rural precisa, sim, de fato, que o poder público olhe com carinho, cuidar das estradas. E também nós defendemos também os projetos para a agricultura familiar. Nós sabemos que as hortas comunitárias estão abandonadas, os campos agrícolas, e eu, como parlamentar que com fé em Deus, a gente vai conseguir chegar lá, a gente vai voltar sim, cobrar a SDR do município, a SDR rural, para dar assistência, na assistência técnica para os nossos pequenos produtores rurais, agricultores familiares. Somos nós que sustentamos o Brasil. 70% do produto que vai para a mesa do brasileiro vem dos pequenos agricultores familiares. Então, a gente quer fazer a mudança e a gente quer ajudar os nossos pequenos produtores rurais para produzir com qualidade e também o sonho de comercializar, para que todos vendam os seus produtos de qualidade orgânico da agricultura familiar. Silene, só para finalizar, é possível dizer que você é a pré-candidata apoiada pela deputada Elisângela aqui em Teresina? Eu sei que vocês têm ali uma relação muito próxima por conta do sindicato. Você vai buscar esse apoio aí oficial dela? Eu já fui procurar, e também ela é uma mulher aguerrida, né? Então a gente está lutando juntas para que a gente possa conseguir bons resultados nas eleições municipais de Teresina. E eu acredito muito, sabe? Eu acredito muito e eu sonho muito. Venho de uma família humilde, sabe? A gente conhece a realidade do campo, do nosso campo. Eu moro na zona rural de Teresina, nasci e me criei na zona rural de Teresina. Então eu acredito muito que a gente possa fazer um bom trabalho representando a nossa classe trabalhadora rural. E eu sou a única pré-candidata orgânica do movimento sindical representando a nossa classe trabalhadora. E não vou desistir, porque o nosso povo, a gente merece também estar naquele espaço. A gente merece uma cadeira cativa dentro da Câmara de Vereadores. É difícil, mas não é impossível. E o sonho, a gente não sonha só, a gente tem toda uma equipe, sabe, muito boa, para que a gente possa percorrer Teresina e fazer
uma pré-campanha com determinação e humildade para que a gente possa, de fato, defender os nossos projetos e as nossas bandeiras, que é da educação, da saúde, da segurança, proteção infanto-juvenil também das nossas crianças e também a cultura. Então, somos nós que conhecemos a realidade na zona rural de Teresina. E com fé em Deus, a gente vai conseguir, sim, chegar lá e representar bem a nossa classe trabalhadora. Estou sendo a pré-candidata e vou ser candidata do campo e da cidade para representar bem a população de Teresina. Precisa renovar a Câmara Municipal de Teresina. Então, a gente precisa chegar lá. As mulheres, a gente precisa focar e defender também os projetos para nós mulheres. Igualdade salarial entre homens e mulheres é uma necessidade. Trabalho digno também para as mulheres é uma necessidade. Então, estamos aqui para que juntas a gente possa estar dentro da Câmara de Vereadores defendendo os projetos para a nossa Teresina, que tanto é merecedora. Queria agradecer imensamente a Lucilene por ter comparecido hoje aqui no Banca de Sapateiro. Desejar boa sorte nessa caminhada, porque ainda tem convenção, tem esse período de pré-campanha, depois campanha. E muito obrigado, Lucilene, boa sorte. Agradecer, carinhosamente pelo espaço, sou fã de vocês, tá certo? E a gente acompanha todos os programas. Gratidão de coração. Nós conversamos aqui com a Lucilene Ferreira, ela que é secretária de Formação e Organização Sindical da FETAG e que é pré-candidata à Câmara Municipal de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores. E agora a gente vai direto para a participação popular. Tem a participação do Paulo Henrique, ele que nos enviou um vídeo do lixão e mato seco acumulado na rua Governador Arthur de Vasconcelos, com Tiradentes, aqui no centro de Teresina, próximo à delegacia especializada. Eu vou aqui colocar o vídeo para carregar, um vídeo de pouco mais de 2 minutos, não vai dar para exibir todo, mas assim que o vídeo estiver carregado, eu exibo já ele aqui no Banca de Sapateiro. Fico aqui devendo, Paulo, essa exibição do vídeo, mas agora a gente vai, então, enquanto não... agora carregou. Dá para ver, então, o vídeo já. 24, agora 2 horas em ponto, para poder mostrar aqui, Rua Governador Arthur de Vasconcelos com Rua Tiradentes, aqui no centro, marquei centro, para poder mostrar aqui, essa pouca vergonha. Inclusive, mandaram uma foto aqui desse lixão. Aqui não é lixão não, praticamente aqui é mais regalho seco, Mas pediram para fazer o registro aqui, certo? Aqui pé da Polícia Civil. Tá lá o prédio lá da delegacia, aqui na Rua Governador Arthur de Vasconcelos, marquei centro com Rua Tiradentes. Olha o que eu acabei de achar aqui, olha, lixão aqui também, mas não é lixão não, aqui é mato seco mesmo, entendeu? Mas pediram para vir fazer o registro. Essa daqui é a Rua Tiradentes, vou mostrar aqui, tá vendo aí, Nesse momento aqui, na Rua Governador Arthur de Vasconcelos, marquei centro, Zona Norte de Teresina. Henrique, muito obrigado por sua participação. E a gente então aqui pede providências, para os órgãos responsáveis, para a ETURB, para a Prefeitura de Teresina, limpar a região, porque especialmente nesse período a gente sempre está alertando para a dengue aqui no Banca de Sapateiro. Então a Prefeitura, os órgãos públicos têm que fazer também a sua parte e ajudar na limpeza dessas avenidas, dessas vias. Então é realmente um recado muito importante. Mas a gente já volta aqui para os nossos estúdios, porque sexta-feira, você que acompanha sempre o Banca de Sapateiro já sabe que sexta-feira é dia das dicas de filmes, de séries para o final de semana, com ela, a Márcia Brito, que é conhecidíssima da nossa audiência, não só aqui pelo Banca de Sapateiro, mas pela voz
belíssima dela que ecoa na Cocais FM. Bom dia, boa tarde, Márcia, é um prazer. Boa tarde, Franci, boa tarde para você, acompanhando aqui a programação do Banca de Sapateiro, você nos acompanhando pelo rádio e também pela TV. Chegou o momento das nossas dicas culturais para o seu final de semana, iniciando com a nossa dica de cinema de hoje, né? Esse filme chegou aos cinemas ontem, dia 13, né? Está em cartaz. E é um filme de terror. Você gosta, Franci, de filme de terror? Olha, são os meus prediletos, Márcia. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto bastante, assim, um dos meus gêneros de filme preferido é filme de terror, romance e comédia. E o filme que eu trouxe hoje como dica para você está em cartaz, né, nos cinemas de todo o Brasil, que é o filme A Semente do Mal, né? Um filme bem interessante. Nós vamos acompanhar também o trailer, enquanto eu falo a sinopse, né, desse filme. A Semente do Mal vai partir de quando a busca de Edward por sua família biológica leva ele e sua namorada, a Riley, a uma magnífica vila no alto das montanhas no norte de Portugal. Ele fica entusiasmado ao conhecer sua mãe, há muito tempo perdida, e seu irmão gêmeo. Finalmente, ele vai descobrir quem é e de onde vem. A bela paisagem da vila contrasta com os segredos sombrios que ela esconde. Inicialmente, Edward se sente acolhido, mas logo percebe que há mistérios profundos envolvendo sua família. À medida que os dias passam, ele começa a desvendar um segredo monstruoso que o liga à sua mãe e irmão de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. A verdade que emerge é mais aterrorizante do que ele jamais poderia ter previsto, ameaçando destruir tudo o que ele acreditava ser verdade. A Semente do Mal está em cartaz em todos os cinemas do Brasil. Ainda não fui ver esse filme no cinema, né? Mas eu vou esse fim de semana, então não vou dar spoiler aqui para você, tá bom? Mas é a nossa dica de cinema para você hoje. Olha, eu já fiquei curioso, Márcia, para assistir. Eu também, já tô bem ansiosa. Eu não menti aqui, é realmente meu gênero predileto. Eu e minha mãe, a gente sempre assiste filmes de terror. Eu gosto bastante. Também bastante. Você tem mais dicas, Márcia? Tenho sim, França. A nossa segunda dica é um filme, é um clássico. Eu sempre gosto de trazer os filmes mais antigos, né? A gente gosta, às vezes, de assistir um filme mais antigo. E eu gosto bastante. É um filme que esse ano vai fazer 20 anos do seu lançamento. É um filme de 2004 e é Voo Noturno. É um filme estrelado pelo maravilhoso ator Cillian Murphy. E ele fala da história de Lisa Risenfer. Ela detesta voar, mas precisa realizar uma viagem ao Texas quando sua avó morre. Ela decide retornar a Miami, onde mora, no último voo disponível, mas uma forte tempestade faz com que a decolagem atrase. Enquanto espera, ela conhece Jackson, um homem charmoso e gentil que faz companhia para ela. Mas ao entrar no avião, ela fica surpresa com o fato de que Jackson está na poltrona bem ao seu lado. Logo após a decolagem, Jackson diz a Lisa que o motivo de estar naquele voo é matar um poderoso político que se hospedará justamente com a família no hotel em que ela trabalha em Miami. Jackson exige a ajuda de Lisa em seu plano, pois caso contrário, um assassino contratado por ele irá matar o seu pai, né, o pai dela, o que depende apenas de uma ligação telefônica. E você acompanha agora também o trailer do filme Voo Noturno, filme aí de 2004, disponível para você assistir na Netflix. Will all passengers please proceed to the international departure hall? Attention passengers, flight 1019 has been delayed. Oh my God! Oh, I am so sorry. So are you on this Very delayed flight to Miami. Yep. You? Sadly, yes. That's why God created the Tex-Mex. That's nachos in the airport. Save your seat. Oh, Hi. What do you have? To always looking forward. Cheers. Hi. That's actually my seat. You're kidding. You're not kidding. So what are the odds, huh? I know. You're not stalking me, are you? No. So what do you do?
Você ouviu aí o trailer do filme Voo Noturno, a nossa dica de filme clássico para o seu final de semana. Olha, Márcia, eu ainda não assisti, mas fiquei muito curioso realmente para assistir. Eu já vi, é muito interessante, viu? E então, hoje é sexta. O bom é que a Márcia traz as dicas aqui na sexta-feira. Que aí sábado é um pouquinho mais tranquilo de trabalho. Eu vou conseguir assistir lá na Netflix o Voo Noturno. Mas você tem também uma dica de uma série. Isso, para encerrar com chave de ouro, eu trago a dica dessa série maravilhosa que vai chegar no Max nesse próximo domingo. Eu estou falando da série A Casa do Dragão, né, The House of Dragon, que é uma série derivada de Game of Thrones, né? Essa série, ela atrasou cerca de 2 anos, né, para ser lançada devido a greve, né, dos roteiristas nos Estados Unidos, que aconteceu no ano passado. E finalmente a Casa do Dragão estará disponível para você que é fã da saga assistir já nesse próximo domingo, dia 16 de junho. É uma série, né, que fala sobre a história da casa Targaryen, né, que é uma família que tem aí na série Game of Thrones. Agora eu vou falar um pouco sobre o que vai acontecer, né, parcialmente aí na segunda temporada de A Casa do Dragão. Rhaenyra envia um de seus filhos em O Dragão para forçar alianças, mas no caminho o jovem Lucerys morre em uma batalha nos céus com o primo Aemond, o perturbador príncipe de cabelos brancos e apenas um olho. A partir desse ponto, a intriga dos 8 episódios da nova temporada está sob segredo absoluto. Porém, dos trechos que já foram divulgados nas redes sociais, é possível deduzir que as mulheres terão um papel essencial nessa temporada de A Casa do Dragão, assim como os dragões, né, que em Game of Thrones só apareceram de forma decisiva aí nas últimas temporadas. Tudo fica maior, há mais cenários para intrigas e batalhas. Foi o que explicou o criador do mundo de Westeros, o escritor George Martin, em um vídeo promocional. A primeira temporada dessa série, exibida em 2022, foi um sucesso de público. O primeiro episódio foi assistido por quase 10 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, a maior audiência de uma série original na história aí da HBO, que agora é Max. Márcia, você gosta, Franci, de Game of Thrones? Já assistiu a série? Eu já comecei a assistir, mas ainda não consegui Deu uma terminar. paradinha. São 8 temporadas. 11 temporadas. E mas eu conheço 8 temporadas, mas eu conheço, Márcia, tenho alguns amigos que são bem fãs mesmo. E eles já estavam esperando essa continuidade da série há algum tempo. Mas como você disse, não foi possível antes por conta dessa greve. Exatamente. Mas eu tenho certeza que uma parcela significativa da nossa audiência está muito feliz com essa notícia, porque os fãs são muito, muito fiéis mesmo. Muito fiéis. Eu lembro que quando teve o encerramento da última temporada... Foi um evento. Foi um evento. O último episódio de Game of Thrones foi um evento mundial. E aí até mesmo quem não tinha ali a assinatura para acompanhar, foi até um bar, foi até um restaurante, a casa de um amigo para acompanhar o primeiro episódio ali em loco e não pegar spoilers depois nas redes sociais. Pois é, Franci, essas foram as nossas dicas, né, para o seu final de semana, o Voo Noturno, o filme que está disponível na Netflix, A Semente do Mal, que está em cartaz nos cinemas, e a nossa dica de série, A Casa do Dragão, que chega ao Max nesse próximo domingo, dia 16 de junho. Muito obrigado, Márcia, por sua participação, presença aqui no Banca hoje. Márcia, que sempre é muito esperada por nossa audiência na sexta-feira, mas você também está todos os dias na Cocais. Todos os dias na Cocais, de segunda a sexta, de 7 ao meio-dia eu estou na Cocais também. Olha, então acompanha a Márcia lá na Cocais FM também. É minha rádio, assim, aqui, quando eu tô em casa é a que eu mais escuto, Márcia. Ai, que beleza. As músicas antigas, maravilha, românticas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, e até sexta que vem. Bom fim de semana. Bom final de semana. E agora, você que vive sintonizado em nossa frequência, já sabe que é preciso ter muito cuidado para evitar acidentes domésticos com eletricidade. Mas não custa nada reforçar algumas dicas de segurança. Anota aí, jamais manuseie equipamentos elétricos com o corpo molhado
ou em contato com a água. Se for ligado a algum eletrodoméstico, segure no plugue da tomada e nunca no fio do aparelho. Lembre dos cuidados com seu celular. Jamais utilize o aparelho ligado na tomada enquanto ele está carregando. Também não faça uso de carregadores ou fones de ouvido piratas e nem pensar em instalar antenas ou cerca elétrica próximas à rede de energia, à rede elétrica. Equatorial Energia, pelo futuro, todo dia. E agora a gente vai para a última pausa de hoje do Banca de Sapateiro. Fica comigo, que já já nós estamos de volta com mais Banca. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A ideia é simples. A união... Amstel e Lojas Noroeste apresentam. Você viu a história sendo escrita. Há 30 anos, ele toca o seu e tantos outros corações. E agora, ele volta a Teresina mais emocionante que nunca. Não deixa esse nosso lance cair na rotina. Dia 28 de junho, no Teresina Hall. Belo te aguarda para uma noite inesquecível. Adquira já seu ingresso nos pontos de venda Calor Produções, Riverside e ingresse.com. Samba do Bruce, com Belo. Dia 28 de junho, no Teresina Hall. Patrocínio Cred Shop, Bitsenses, Empório Prime, Empório Pescados, Simplifite Academia. Uma realização M14 Calor Produções. Para esse público como eu, que mora no interior, muito distante da capital, eu moro distante 600 quilômetros de Teresina. Então a Faculdade 7 proporciona, assim, para nós, uma inovação, né? Principalmente nós que somos de fora, né? A gente estuda no curso modulado, mas com a mesma validade de diploma. Quando você vir para cá buscar aquele sonho que lhe compete, você vai ver que vai ter todo apoio, toda a estruturação do mundo que poucas faculdades oferecem. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allí tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. O Sicoob é uma cooperativa financeira que, além de atuar com todos os produtos e serviços bancários, compartilha o resultado com seus cooperados. Além disso, os recursos administrados circulam na própria região onde a cooperativa está inserida. Conheça o Sicoob e nossos produtos: contas, cartões de crédito, empréstimos e financiamentos, seguros em geral, consórcios, maquininha de cartão, cobrança bancária, entre outros. Procure uma de nossas agências em Teresina, Timon, Picos ou Floriano, ou abra sua conta através do app Sicoob. Lojas Noroeste e Esportes da Sorte apresentam. Não é cedo para falar de Micarina 2024. A festa mais querida do Piauí está chegando e você não pode ficar de fora. No dia 18, prepare-se para curtir o bloco Vambora com o Belmarque. Bloco Solta o Parango com o Parangolé. Bloco Elétrico com a Aline Rosa. E já tem o primeiro confirmado no Camarote Esportes da Sorte. O GG Léo Santana, dia 18 de outubro. No dia 19, a festa continua com o bloco Largadinho com Cláudia Leite. Bloco Vambora com o Belmarque. E bloco do Pole com o Polêmico. Já adquire logo seu abadá no boleto na loja Calor em Teresina, no Riverside Shop. Dá até pra parcelar em 5 vezes. Eu não quero ouvir desculpas, hein? Compre logo seu abadá individual ou casadinha pra curtir 2 blocos. A Micarina 2024 é a micareta de melhor custo-benefício do Brasil. Vendas online no site Bilhete Certo. Micarina 2024. Dentro de você, a Avenida Ferve. Você está assistindo Banca de Sapateiro. Doze horas e 33 minutos e estamos de volta com o Banca de Sapateiro na TV e Rádio Jornal. Aqui um ouvinte, telespectadora nossa, pergunta: sou a responsável pelo benefício LOAS BPC da minha filha. A filha dela tem autismo. E sofri um acidente e recebi laudo de invalidez permanente. Somos só nós dois em casa.
posso entrar na justiça por um benefício para mim, ela pediu para que perguntássemos a um advogado. Eu vou enviar o seu questionamento a um advogado, mas eu estive pesquisando aqui e você pode sim solicitar um benefício por incapacidade permanente, que é a chamada aposentadoria por invalidez. E esse serviço é utilizado, ele pode ser contatado pelo INSS, em uma agência, tem inclusive todo um portfólio aqui de orientação no site do governo federal. Eu vou inclusive lhe encaminhar. E por meio da perícia médica, esse benefício pode ser requerido. Então, eu vou enviar o seu questionamento para um advogado para saber, já que você recebe, a sua filha recebe o BPC, tem esse benefício, se você também pode entrar com esse pedido de aposentadoria por invalidez. Mas eu acredito que sim, vou enviar o seu questionamento para um advogado. Muito obrigado pela participação e pela audiência. Eu ia dar um recadinho, mas agora eu vou logo aqui com a Leona da Mata, ela que é a nossa comentarista de esportes, que traz uma atualização para a nossa audiência. Boa tarde, Leona, é um prazer tê-la aqui no Banca de Sapateiro. Muito boa tarde, França. É um prazer tê-lo aqui também no Banca de Sapateiro. Boa tarde aos nossos ouvintes da 90.3 e telespectadores do 20.1. Eu vim trazer os balanços dos jogos de quinta-feira, de ontem, da 8ª rodada do Brasileirão. Tivemos Flamengo e Grêmio. Flamengo que fez 2 gols e o Grêmio que fez 1 aí. A presença, o que marcou mesmo, né? O jogo, que foi um jogo bom, o Flamengo fez uma atuação muito boa, o Grêmio fez um golzinho ali, foi nos acréscimos, foi o Edenilson que fez o gol dos acréscimos, e os 2 gols do Flamengo foi feito pelo atacante Luiz Araújo. Ele que saiu do banco aí para fazer esses 2 gols, ele ao todo tem 6 gols aí na Série A e 2 gols foram feitos nessa partida. Essa é a 6ª vitória seguida do rubro-negro, ele tá espantando aí a fase ruim. Mas ele retornou também ao topo da Série A, né? Ele tinha saído ali rapidamente porque o Botafogo tinha vencido, agora ele tá em primeiro lugar de novo. Mas o que realmente chamou a atenção foi a presença de uma pessoa, até mandei a foto aí. Neymar Júnior estava na arquibancada assistindo o jogo, ele chegou de helicóptero. Além dele, o técnico do Botafogo, olha aí, o Botafogo de olho na jogabilidade do Flamengo. O Neymar, ele postou anteriormente uma foto, olha, tá na tela, com a camisa do Gabigol ainda com 10, e hoje, no caso ontem, né, perdão, ele postou essa foto com camisa do Gabigol 99, né, dando apoio aí ao seu ex-cunhadinho. Para quem não sabe, Gabigol já teve um relacionamento com a irmã do Neymar, Rafaela. Essa campanha da limpeza de imagem do Gabigol tá surtindo bastante efeito, tá dando muito certo. O Neymar também ali entrou no vestiário do Flamengo, falou com os jogadores, falou com o próprio Davi Luiz, explicou o que ele teve no joelho, a cirurgia e como é que tá a recuperação dele. Para quem sabe, o Neymar não tá jogando. O Neymar tá passando por uma situação muito complicada aí, mas ele já tá se recuperando, volta logo logo. Olha, Leona, o público de futebol é um público muito apaixonado e se baseia muito por resultados, né? Sim. Se o Gabigol realmente começar a apresentar resultados para o Flamengo, rapidinho ali já começa a esquecer o que ele fez. Ele apresentou no jogo do Vasco, naquela goleada do Vasco, um dos gols foi do Gabigol. O Tite escalou ele exatamente num momento muito oportuno do jogo. Na época eu achei muito injusto o que fizeram com o Gabigol, da forma que fizeram, porque foi muito intenso. Não que ele não tenha errado, ele errou bastante. Mas acredito que a limpeza de imagem dele esteja surtindo efeito e seja bastante necessária nesse momento para o Flamengo. Também tivemos o embate do Bahia, dos tricolores nordestinos, o Bahia e o Fortaleza. Bahia ganhou de 1-0 do Fortaleza. Bahia assume, portanto, a vice-liderança da Série A e o Fortaleza permaneceu na 11ª. O Bahia foi superior, mas o jogo foi um jogo equilibrado, não dizendo que o Fortaleza jogou mal. Foi um jogo equilibradíssimo. Jean
Gianluca, que marcou o único gol da partida. Tivemos um embate de Vasco contra Palmeiras. O Vasco perdeu de 2-0, o Palmeiras ganhou sem dificuldade do Cruz Maltino. Os gols foram do lateral esquerda Piquerez, ele abriu o placar e logo em seguida o atacante Rony ampliou, né, fazendo ali o Palmeiras escalar. O Vasco, importante falar que o Vasco está na pior fase da sua defesa. Ele tem a pior defesa do Brasileirão. Em 8 jogos, ele levou 19 gols. É a segunda derrota no comando do técnico Álvaro Pacheco. Dentro do comando do Álvaro Pacheco, o Vasco já recebeu 8 gols. 2 dessa partida com o Palmeiras e 6 daquela partida com o Flamengo, aquela goleada. Portanto, G4 na ordem: Flamengo, Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense. Z4, Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória. Na Série D, tivemos um desdobramento sobre o jogo do River, que o River perdeu de 3-1. O técnico André Gaspar foi demitido, ele foi o 4º técnico do River em 2024. Estaremos se encaminhando aí por um 5º técnico e nem é a metade do ano completa ainda. Ele jogou 7 partidas, né, com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E ele foi dispensado aí pelo clube após a derrota contra o Motoclube. Ele foi de arrasta pra cima. Foi de arrasta pra cima. Todos vão, os times piauienses, os times locais, os times de Série D, mas principalmente os piauienses têm essa volatilidade de técnicos. Eu tenho muitas críticas em relação a isso, mas o que fazer, né? Série D, a narrativa é diferente da Série A. O Fluminense empatou o jogo de ontem, quinta-feira. O Fluminense empatou contra o Cametá, 2-2. Fluminense iniciou a partida, fez o primeiro gol, depois fez o segundo, o Cametá fez os 2-1 e lá nos acréscimos o Fluminense deixou, infelizmente, que o Cametá empatasse em 2-2. Vamos falar também dos jogos da 9ª rodada do Brasileirão, que vão ser esse fim de semana, sábado e domingo, e segunda-feira também, porque o Palmeiras, ele gosta de jogar segunda-feira. Inclusive, vou falar logo dele: Palmeiras e Atlético Mineiro, segunda-feira às 20h30. O Corinthians vai ter clássico, vai ter o clássico majestoso, Corinthians contra São Paulo no domingo, às 16 horas. O Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense, 2 times do G4. O Vasco vai jogar contra o Cruzeiro, eles estão ali em situações próximas, né? O Grêmio contra o Botafogo, o Cuiabá contra o Fortaleza. É a chance aí do Fortaleza se mostrar superior e subir um pouco mais na Série A, dada a situação preocupante do Cuiabá no Z4. O destaque que eu trouxe do Meio News é sobre a Eurocopa. Começa hoje a 17ª edição da Eurocopa. Vai ser na Alemanha. Olha, Alemanha contra Escócia. Tudo que você precisa saber para assistir a abertura da Eurocopa. Vai ser hoje às 16 horas no horário de Brasília. 24 seleções da Europa, da UEFA, né, vão jogar. Vai ser lá na Alemanha. Os jogadores, vou falar um balanço dos jogadores mais valorizados e dos times mais valorizados dos jogadores. Os mais valorizados são Bellingham, da Inglaterra, Mbappé, da França, o Foden da Inglaterra também, Saka da Inglaterra e o Ritz da Alemanha. É importante dizer que tem mais 2 jogadores aí que são valorizados, o Vini Júnior está incluso, mas o Vini Júnior não joga a Eurocopa. Vini Júnior está jogando a Copa América aqui pelo Brasil. Esses foram os destaques de hoje, France. Muita coisa acontecendo, esse fim de semana vai acontecer muita coisa. Segunda-feira eu tô de volta para falar sobre tudo. Lembrando que vai ter transmissão da TV Meio do Jogo do Altos amanhã, sábado. Vai ser Série D, Altos contra Águia de Marabá, no Lindolfo Monteiro, sábado às 16 horas. Vai ter transmissão, narração por Dayton Meirelles, comentários por Denis Constantino e reportagem por Thiago Black. Você não pode perder essa aqui no Meio. É o Altos que vai tentar se manter no G4. Exatamente. Da Série D, é o único piauiense que ainda tá no G4. Ainda tá. Ó, vim até de verde. Não, mas tomara que ganhe, que o River e o Fluminense ali consigam a proeza, né, de entrar também nesse G4. Nossa, tomara. Pelo menos 2, né, Leona? Pelo menos 2 classificarem. 3 eu já acho quase impossível, não tem como. Acho que não. E sobre a Eurocopa, eu sempre torço, Leona, para o time menos badalado.
Então vou torcer pra Albânia. Eu vou torcer, deixa eu ver. Não, eu vou. Acho que pra Inglaterra. Inglaterra ou Espanha. Esses dois times sempre chamam a minha atenção. Ela torce pra quem tem chances, realmente. Torço. Muito obrigado, Leona. Muito obrigada, França. Segunda já com a Ari aqui. Segunda com a Ari. E agora a gente vai para a participação popular. Tem o pastor Etivaldo, que sempre está na audiência. Vamos escutar o que o pastor Etivaldo fala. Só um momentinho. Agora sim. Olá, França Teixeira, meu amigo. Bom dia. França Teixeira, eu vou te contar como é a minha correria do dia a dia. Amanhece o dia, eu assisto na Globo o Bom Dia Piauí e o Bom Dia Brasil. Aí depois eu ligo lá aí no canal 20.1, aí assisto o Crime e Castigo, assisto o Banca de Sapateiro. Terminando a Banca de Sapateiro, eu vou lá para a TV Meio para me assistir o Agora Brasil e o Agora Piauí. Termina, eu volto para o 20.1 para me assistir o Jornal da Tarde. E assim eu passo o dia ligado com vocês. Quando dá de noite, estou assistindo Ciência Política, tá? Viu, parceira? Toda hora eu estou olhando para vocês. Um abraço, meu amigo. Bom dia. Sou fã mesmo. Eu e minha esposa missionária Toninha somos fã. Um abraço. Um abraço, pastor Etivaldo e missionária Toninha, pela audiência, pelo carinho. Telespectador e ouvinte fiel sempre está ali segurando a nossa mão, segurando a nossa audiência. Colocar também aqui o áudio do do Coronel Lídio. Vamos escutar o que o Coronel Lídio diz. Boa tarde, Ari. Boa tarde, os ouvintes. Aqueles que escutam para o seu programa. Mas, Ari, eu não entendo esses políticos no Congresso Nacional. Votar uma lei de aborto, criminalizar a pessoa pelo aborto. Que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus, isso é um tema que não deve nem discutir, rapaz. Entendeu? Isso é muito profundo. Entendeu? Por que é que esses políticos não vão discutir os assuntos como geração de emprego e renda, entendeu? Preço do juros de banco, da eletricidade, entendeu? Da energia, né? Aí fica um tema polêmico que só, né? Quer dizer que a mulher é estuprada, é obrigada a ter o filho do estuprador, além da queda do coice. É um absurdo isso aí, rapaz. É um absurdo. Entendeu? Esse povo tem de pensar no que vai fazer. Tá bom? Um abraço. Boa tarde, professor, corretor, de novo, Coronel Lídio. Obrigado. Muito obrigado, Coronel Lídio, pela participação, pela audiência. Ele optando sobre o PL, conhecido como PL do aborto, que está em discussão no Congresso Nacional. E agora tem uma dica para você na Clinefro. Cuidar vai além do tratamento. Aqui, a cada sessão de hemodiálise, estamos comprometidos em oferecer não apenas a melhor tecnologia e cuidados médicos, mas também apoio emocional e compreensão. Nossos pacientes são nossa prioridade. E é por isso que confiam na Clinefro, que confiam em nós para proporcionar uma jornada de tratamento segura, confortável e confiável. Venha nos conhecer e descubra o cuidado diferenciado que oferecemos. Clinefro, cuidando da saúde dos seus rins. A Clinefro fica localizada na Rua Acre, 215, no bairro Ilhotas. O telefone é DDD 86-3223-1987. 3223-1987, Clinefro. E o IASP faz mais de 1 milhão de procedimentos de janeiro até o último dia 10 de junho. Esse balanço foi divulgado pelo IASP e mostra um total de 6,8 procedimentos por pessoa pelo plano. São mais de 172 mil usuários do IASP Saúde e seus dependentes realizaram nesse período, de janeiro até 10 de junho, mais de 1 milhão e 100 mil procedimentos pelo plano. E apenas nos 10 primeiros dias deste mês, o Instituto já realizou
mais de 19 mil consultas eletivas, mais de 3 mil consultas de urgência e mais de 60 mil exames de urgência. Então, um balanço realmente que aponta muito os procedimentos pelo plano. Tem um áudio da presidente do IASP, a Daniele Aita. Vamos escutar. O IASP disponibilizou, através da carteira IASP Saúde, sua rede credenciada, mais de 1 milhão de procedimentos, entre os meses de janeiro até o dia 10 de junho deste ano, aos seus mais de 172 mil usuários, entre consultas médicas de urgência e eletivas, consultas odontológicas, exames complementares de imagem, exames laboratoriais, eletivos e de urgência, e na odontologia, bem como terapias seriadas, como físio, fonoterapia, psicoterapia. Importante também destacar que o IASP disponibiliza atendimento por telemedicina. Desde a pandemia, quando a telemedicina foi inicialmente regulamentada no nosso país, nós adquirimos uma plataforma própria, acessível a toda a rede credenciada. Para ter acesso à plataforma e buscar a rede credenciada, o usuário pode entrar em contato com a central de atendimento através do telefone 2106-8861, assim como todos os prestadores da rede credenciada IASP Saúde podem se habilitar através da central de atendimento 2106-8860, um atendimento exclusivo para os nossos prestadores. Está previsto para agosto o lançamento de um aplicativo que facilitará a comunicação com os nossos usuários, sem custo a mais, aumentando o acesso à saúde, em especial de quem reside distante da capital, que tende a concentrar mais especialistas. O aplicativo vai melhorar a interface com os nossos usuários, facilitar também o atendimento por telemedicina. Somente em 10 dias de junho foram realizados mais de 23 mil consultas e cerca de 172 mil exames, utilizando a nossa rede credenciada. Isso mostra a importância que o sistema de saúde IASP oferece aos milhares de servidores e seus dependentes que utilizam no nosso estado. A gestão IASP avança com a entrega de mais serviços eletrônicos também para os nossos prestadores. Desde maio, as faturas já são enviadas de forma eletrônica, restando ainda um segundo bloco de entregas, quando 100% dos serviços estarão disponíveis de forma digital, dando mais agilidade aos processos, mais transparência e otimizando os recursos, seguindo a determinação do nosso governador Rafael Fonteles, que faz um excelente trabalho no momento em que prioriza a transformação digital em nosso estado, e a gestão tem buscado avançar de forma segura, seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados, a incorporação de novos serviços digitais, facilitando o acesso aos milhares de servidores que precisam utilizar esse sistema de saúde. Então, recado da presidente do IASP, a Daniele Aita. E só para encerrar aqui o Banca de Sapateiro de hoje, vamos escutar o Adriel Nepomuceno. Coronel, por que esses nossos deputados e senadores não capam? Estrupou, capô. O certo era isso, agora coitado das mulheres. O caboclo sai liso, tranquilo, beleza. Ainda avisando que vai fazer de novo. Muito obrigado, Adriel, por sua participação. A reação ao comentário do nosso telespectador Coronel Lídio. Então agora já são 12 horas e 52 minutos. O Banca de Sapateiro fica por aqui. Um ótimo final de semana para você que me acompanha. Em segunda-feira o Ari Carvalho está de volta. Um abraço. Amstel e Lojas Noroeste apresentam Você Viu a História Sendo Escrita. Há 30 anos ele toca o seu e tantos outros corações. E agora ele volta a Teresina mais emocionante que nunca. Não deixa esse nosso lance cair
na rotina. Dia 28 de junho, no Teresina Hall. Belo te aguarda para uma noite inesquecível. Adquira já seu ingresso nos pontos de venda Calor Produções, Riverside e ingresse.com. Samba do Bruce, com Belo. Dia 28 de junho, no Teresina Hall. Patrocínio Credshop, Bitsenses, Empório Prime, Empório Pescados.